Professor, vamos à agenda do dia e hoje eu tô aqui muito ansiosa para saber qual vai ser essa resposta da Procuradoria, né? O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ele apresenta hoje as alegações finais na ação penal da trama golpista. É o último dia do prazo para a entrega do documento ao Supremo Tribunal Federal, em que a PGR defende a absolvição ou a condenação dos acusados. O judiciário está em recesso durante o mês de julho, mas não houve interrupção no prazo, porque um dos réus, o ministro Walter Braga Neto, está preso, como o senhor mesmo já disse, né? Com a apresentação das alegações da PGR, fica aberto o prazo de 15 dias para que os réus apresentem suas alegações finais. Primeiro para o tenente-coronel Mauro Cid, que firmou um acordo de colaboração premiada e precisa se manifestar antes. Depois do Cid, outros, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, para apresentar suas alegações. E essas alegações finais marcam a última fase do processo. Depois disso, a primeira turma do STF vai marcar a data do julgamento em que os ministros vão decidir pela condenação ou absolvição dos réus. A expectativa é que os réus do núcleo crucial sejam julgados agora em setembro, que é essa questão do prazo que a gente tem discutido tanto. Vamos lá, professor Mairovitch, sempre falando do ponto de vista jurídico, mas dessa maneira que todo mundo entende, o que significa o dia de hoje? O que a gente pode esperar desta manifestação da Procuradoria? O que a sua bola de cristal aí diz? Bom, primeiro, antes da bola de cristal, aspecto técnico, o Procurador-Geral da Justiça, que está atuando como acusador, ele não está obrigado, atenção, isso é importante, isso consta das primeiras linhas do processo. O Procurador-Geral é um procurador de justiça, então ele pode pedir absolvições. Tecnicamente isso é possível e não há qualquer problema com relação a isso. Agora, essa peça é importante? Pesa? Sim, pesa muito, porque é o órgão acusador fazendo uma análise do que? Se houve ou não confirmação do que foi apurado na fase extrajudicial, antes do processo. Então ele vai fazer uma análise percussiente, uma análise profunda, onde ele vai verificar item por item. Isso foi confirmado ou isso não foi confirmado? Isso é duvidoso ou isso é induvidoso? Se tiver algo induvidoso, ele vai, evidentemente, pedir absolvição por insuficiência da prova. Então, é um momento muito importante, porque eu acho que se a gente pensasse numa competição de atletismo, é o momento final, é a explosão final, porque essa peça é que vai dar todo o apoio, toda a sustentação à acusação. Ela não pode ser falha, não pode se omitir a nada. Tem que dizer, olha, mentiu aqui, não mentiu ali, isso está confirmado, isso não está confirmado. Então, é um momento crucial para o órgão acusador que representa o Estado, porque o direito de punir é do Estado administrador. O direito de punir não é da Justiça, é do Estado administrador, que é representado pelo Ministério Público. Então ele vai pedir esse direito de punir muito fundamentado, muito calçado. Se não, todo esse trabalho, tudo isso vai resultar num nada. Então, esse momento é importante. Você alertou, Fabiola, para o a posterior, que poderá ser em setembro, designação do julgamento. Esse julgamento é precedido, daí essa importância do devido processo, de sustentações orais. Então nós vamos ter ainda um outro debate, que são as sustentações orais. Além de se abrir a oportunidade, agora primeiro o informante, depois para defesa apresentar aí os seus elementos, ela pode reforçar isso
oralmente da tribuna do Supremo. Isso é a ampla defesa. Então, tudo isso é importante, mas esse momento de hoje é importantíssimo. Como o acusador vai sustentar tudo o que disse até agora? Bom, muito bom. Aqui a gente teve uma aula gratuita do professor Mairovitch sobre a importância do dia de hoje e o que a PGR vai apresentar. Mas agora eu quero a tua opinião só. Ele vai ou não? Você acha que o Paulo Gonet vai defender a absolvição ou a condenação? Olha, eu não consegui aí essas informações, inside information, não consegui. O Josias consegue, o Josias é que consegue. A minha bola de cristal com relação a isso mostra o quê? O que se colheu? Essa prova, essa abundância, se fez toda uma tentativa do general Braga Neto, daquela história do pacote de dinheiro, cadê o pacote, cadê o filme do pacote, que seria num pacote de uma caixa de vinho, tudo isso. Ora, tudo isso vai envolver o quê? Vai envolver indicativos, vai entrar um exame aprofundado de prova indiciária. Então, quais os indicativos? Eles têm suficiência, não têm suficiência? Fabiola, a minha bola de cristal espera, acha simplesmente que poucos serão poupados, principalmente se a gente separar o núcleo crucial, e parece que não vai sobrar nenhum absolvido. Com relação ao grupo gerencial, que teve uma importância também, a prova é muito firme. Agora, com relação à execução de pessoas, isso é um fortíssimo. Aí tem algumas brechas, mas vai valer a prova indiciária. E com relação ao quarto núcleo, que era de propagação, aí é que pode aparecer algum absolvido. Vamos lá, e a sua bola de cristal, Josias, a sua apuração aí? Pelo que a gente vem acompanhando, né? Na verdade, a gente vem acompanhando todo esse processo, as alegações, inclusive, da PGR, da Polícia Federal. Qual deve ser o caminho que vai ser tomado pela PGR, Josias? Não há. Nós estamos falando aqui de alegações finais relacionadas ao grupo, ao núcleo crucial, como foi batizado pela Procuradoria. Esse núcleo envolve o Bolsonaro e os seus cúmplices mais diretos. Quanto a esse núcleo, Fabíola, não há a menor dúvida de que o parecer do Procurador-Geral será pela acusação, e o que se diz, quem teve contato com o esboço, é de que, no que diz respeito ao Bolsonaro, o texto será implacável, pedirá condenação e será implacável. Então, veja a dificuldade que tem hoje o Brasil para lidar com essa ameaça do Donald Trump. Na carta que ele endereçou ao Lula, o Trump propôs um diabólico. O Brasil venderia a sua alma ao diabo em troca do fim da taxa de 50% sobre as exportações brasileiras. E esse satanás alaranjado foi direto ao ponto. Ele falou, olha, a forma como o Brasil trata o Bolsonaro é uma vergonha internacional, o julgamento precisa ser interrompido, essa caça às bruxas precisa acabar imediatamente. O Lula já refutou a parceria, mas ainda que ele quisesse firmar um pacto com o diabo, ele não teria como garantir a execução desse pacto. Porque aqui vem o Paulo Gonet, entrega ao Supremo as suas alegações finais e pede a condenação do Bolsonaro. O Alexandre Moraes também está alheio a todas as maquinações do Coisa Ruim, já providenciou para que os prazos não fossem suspensos, os prazos processuais, ainda durante o recesso do Judiciário, tudo continua como antes, não suspendeu nenhum prazo e está conduzindo o processo de modo a julgar o Bolsonaro e esses cúmplices mais diretos em setembro. Então não tem como atender à chantagem do Donald Trump, né? Eu estava concluindo, Fabíola, no final de semana, que depois do rodízio de churrasco, do brigadeiro, de todas aquelas maravilhas que são mencionadas na introdução daquela canção do Ari Barroso, no tabuleiro da Baiana,
todas as iguarias ali incluídas, depois de tudo isso, a maior criação de Deus foi o diabo, porque o diabo é mentiroso, mas só engana quem pensa que é melhor do que ele. É o caso da família Bolsonaro, né? O Eduardo está lá nos Estados Unidos, ajoelhado diante de Beelzebub, pedindo a sanção contra o Alexandre de Moraes, contra o Brasil. Obteve a paulada, essa paulada que está afetando ou ameaçando empresários, trabalhadores brasileiros. Nada disso terá efeito prático no que diz respeito ao Bolsonaro. O Bolsonaro continua, ele toca uma cítara, que é um instrumento muito interessante, suave. Ele toca essa cítara da pacificação e finge não notar que, no seu caso específico, a forca é um instrumento de corda. E é a forca que os operadores do direito, a Procuradoria, os ministros do Supremo, é a forca que está sendo empregada no julgamento do Bolsonaro. Então, está lá o Eduardo Bolsonaro vendendo a pátria aos americanos, sem oferecer certificado de garantia, mas o Bolsonaro continua na berlinda, vai ser julgado, muito provavelmente será condenado, e essa encenação toda não surtirá o efeito. O pacto com o diabo não foi firmado, Fabiola.